Fala aí, seus eliminados da Sul-Americana, tudo certo com vocês? Pois é, mano, em meio a poucas opções no elenco, né, tamo numa fase aí que praticamente ninguém tá prestando, ninguém consegue entrar e dar conta do recado. O Dorival convocou aí pelo menos 4 jogadores da base do Sub-20 pra compor o treino dessa semana e deu até a possibilidade pra eles, de acordo com Pedro Ramiro, de serem relacionados pro próximo jogo contra o Vitória, dependendo aí do desempenho que eles mostrarem nesses treinamentos, que no caso são aí o Guinegão, o Nicolas, o Dieguinho e pra mim o melhor deles, o Bahia. Daí, se eu não me engano, só o Nicolas que ainda não jogou, mas o resto já teve uma experiência de profissional, e em experiência esses dois últimos que eu falei, eu imagino que se o Dorival tiver só um pouquinho de coragem, ou pelo menos um pouquinho de ousadia, ele vai por esses moleques pra jogar, e eu tenho quase certeza que o resultado vai ser muito melhor do que essas opções que ele vem escolhendo por aí, cara. E sem contar o Kaique também, que já tá no profissional, chegou a ser relacionado algumas vezes com o próprio Dorival, acabou não entrando, claro, mas mano, só de ver o Thales jogando essa bolinha murcha aí, e já faz um tempo, não é só de agora, mano, tá jogando uma bolinha murcha desde o final do Paulista, eu não duvido nada que o Kaique poderia entrar e entregar muito mais. E com o Dieguinho a mesma coisa, se ele faz tanta questão de jogar com meias abertos, né, de ter alas pelos dois lados, pra que improvisar o Romero por ali, ou forçar o Carrilho, se você não tem ninguém, ou não joga, ou por exemplo, pode dar uma chance pro menino, que tá aí ó, bom de bola, detonando no Sub-20, é um dos melhores jogadores daquele time. O Bahia então nem se fala, cara, ele não tá fazendo o Raniel pisar na área, ser quase o centroavante, não tá usando o Rian com frequência, não tá dando essa chance pra ele, por que não tentar o moleque também, que tem qualidade pra defender, tem qualidade pra atacar, é o menino mais promissor da base pra mim hoje, né, fora o Denner que já foi vendido. Enfim, não é nem só uma questão de gostar da base e eu quero ver os moleques porque sim. Não, cara, eu vejo que fazendo isso, dando oportunidade pra essa garotada, você não só abre o leque de opções, para de insistir no mesmo erro sempre, e ainda tem a possibilidade do moleque jogar bola, ser valorizado e quem sabe até rende uma grana pra você no final do ano. Só tem coisa boa, mano. E se o moleque não der certo, beleza, deixa de molho, deixa treinar, que mais tarde ele vai amadurecer e pode ter outra oportunidade. E é assim que funciona, falou? Mas tá aí, os selecionados da base do Dorival. Bom, e depois de falar aqui algumas vezes sobre algumas propostas que podem chegar pelo Yuri nessa próxima janela, incluindo essa do Wolves, né, do time do Vitor Pereira, o Fabinho Soldado veio a público para esclarecer essa situação, primeiramente dizendo que não tem nada até o momento, nada de concreto, mas que ele sabe dos interesses, sabe que não vai ser fácil segurar o Yuri, mas que mesmo assim vai fazer de tudo para não liberar ele. Afinal, cara, no entendimento do Corinthians, o Yuri é uma peça tão única no elenco e até mesmo no mercado, que mesmo que surja uma grande proposta de 35, 40 milhões de euros, a ideia é de não liberar mesmo assim, tá? Se depender do Corinthians, ele não sai no meio do ano, nem no final, nem nunca. Agora, quanto ao empresário, ao sonho dele de jogar na Europa, a questão financeira de ter que vender pra manter o elenco, aí já são coisas que fogem completamente da competência dele, cara, e por isso eu tenho quase certeza que ele já trabalha com plano B. Por que ele não é poder, fiel? Eu acho que melhor do que trabalhar pra manter o Yuri, pra não deixar ele ser vendido e tudo mais, é trabalhar pra encontrar novas alternativas desde já e tentar aliar alguma coisa, com alguém, um pré-acordo, né, um acordo verbal, não sei, mas quanto antes o Corinthians aceitar que dificilmente ele fica nessa janela, melhor, tá? Mais fácil de repor lá na frente, falou? E o Corinthians, que ontem eu trouxe aqui, que estaria sem dinheiro em caixa, precisando pagar dívidas altíssimas a curto prazo, hoje ainda saiu a informação da ESPN de que também existe atrasos no pagamento de premiações e luvas a jogadores do elenco, e dentre eles o mais afetado, que seria o Memphis Depay, que por sinal teria demonstrado até uma grande insatisfação nos bastidores por causa disso, né? E hoje teve até uma reunião do presidente com o grupo, né, do Osmar Stabile, onde um dos assuntos conversados de forma particular, claro, foi justamente esse, dizendo ali pra esses atletas, cara, que o Corinthians não tá numa situação confortável para fazer esse tipo de pagamento e esquecer outros compromissos até mais importantes que podem gerar uma penalidade ainda maior. Então, imagino que sendo transparente dessa forma, você acaba acalmando o jogador porque ele acaba entendendo também o lado do clube. Enfim, até por falar no Memphis também, não que tenha muito a ver com esse assunto, mas recentemente saiu aí que ele realmente foi oferecido ao Flamengo em 2024, tudo isso enquanto negociava com o Corinthians, e diz o intermediário que a preferência dele naquele momento era os cariocas, até porque, né, Corinthians quase sendo rebaixado, o Flamengo quase sendo campeão, enfim, acabou que o Flamengo não levou esse negócio pra frente, tanto pela questão física, por conta das lesões recentes que ele teve, mas principalmente pelos valores que foram conversados, que foram até similares aos do Corinthians, um custo que poderia chegar a 4 milhões por mês, só que também com alguns bônus a mais, no mínimo peculiares, vamos falar assim, como uma premiação por gol, que poderia custar de 200 a 400 mil reais, e outra premiação por gol também e convocação pela seleção. Então imagina lá, ele metendo gol em Malta, Finlândia,
Finlândia, na Espanha, e o Flamengo tem que fazer a contagem ali pra pagar pra ele no final do mês. Pois é, mano, é muito dinheiro. E tudo isso, vale lembrar, ainda sairia do bolso dos caras, não teria patrocinadora pra pagar não, tá? Mas é isso, cara. Que bom que deu tudo certo no final, que bom que ele escolheu vir pra cá. Acho que apesar dos pesares, é uma contratação que rendeu e rende muito pra gente, tanto dentro de campo quanto fora, né, na questão do marketing, mas mesmo assim, né, mesmo com a ajuda do Master, mesmo com ele se pagando também, o Corinthians ainda sangra um pouquinho pra manter todo esse luxo de pé. É complicado, mano, é complicado. É, fiel, e dos mesmos criadores de Tem uma câmera na sala da presidência, tivemos agora também uma nova descoberta de câmeras instaladas secretamente no CT e que por sinal só foram descobertas porque a polícia foi chamada no CT nessa semana para apurar um suposto sumiço de materiais esportivos, cara. Tipo assim, o Corinthians é a definição de quanto mais fundo você cava, mais você encontra. E começando primeiramente pelas câmeras, né, que tem menos informações até o momento, foram encontradas cerca de 7 instaladas sem o conhecimento de ninguém, né, tanto do pessoal do TI quanto do pessoal ali do CT, sendo 4 no almoxerifados, onde ficam guardadas essas camisas e tudo mais, e 3 nos corredores. Daí, o presidente foi lá, né, Osmar Stabile, abriu um BO, chamou a polícia e agora espera uma resposta da própria Polícia Civil para abertura de um inquérito ou não, se eles vão investigar ou se, sei lá, mano, vão fazer alguma coisa ali para deixar quieto. Enfim, quanto à questão dos uniformes, aí já é uma história um pouco mais cabeluda, confesso, porque o Marcelo Munhões, que era o ex-chefe do TI e o mesmo da denúncia dos ingressos, fez outra denúncia nessa semana, pois é, alertando sobre supostas, olha como eu aprendi a usar essa palavra, né? Notas fiscais que não eram contabilizadas pelo clube. E mais, por determinação do próprio Augusto também, ele conta que os materiais deixaram de ser alojados no Parque São Jorge e passaram para o CT. Mas por quê? Logística? Bom, de acordo com ele, a ideia era criar nada mais, nada menos do que um controle de estoque paralelo, onde esses materiais ficassem invisíveis aos olhos do Parque São Jorge, para que ninguém de lá tivesse conhecimento do que estava acontecendo aqui. E aí, resumidamente também, acabou não tendo qualquer controle desses materiais, não há sequer um conhecimento das notas fiscais emitidas e por isso se criou toda essa bagunça. Pois é, mano, e o pior é pensar que em qualquer empresa, né, empresas menores, por exemplo, os caras sabem quantas canetas tem, quantos elásticos, quantos clipes tem em cada sala ali de cada setor, enquanto no Corinthians, informação demais pra quê, né, pra que contabilizar esse tipo de coisa? O mais importante é contratar outro Memphis Depay, é demitir diretor, é contratar diretor da oposição. Pelo amor de Deus, né? E olha que sobre as câmeras, eu nem vou falar muito sobre o assunto porque é melhor deixar a Polícia Civil investigar primeiro e depois a gente traz aqui. Falou? Bom, e olha só essa, hein, fiel, essa aqui também é boa, viu? Eu venho falando da Adidas frequentemente aqui no canal, e ontem foi a vez do Corinthians de falar com a própria Adidas numa reunião no Parque São Jorge, que não estava muito bem planejada há um tempo atrás não, viu? E a informação, que por sinal é do Pedro Ramiro, aponta primeiramente que ela não tem nada a ver com a reunião que vai acontecer com o Cori hoje à noite para avaliar o contrato, e segundo, que estiveram presentes nessa reunião o Romeu Tuma Júnior, o Osmar Stabile, o Armando Mendonça, o vice, e ninguém mais, ninguém menos do que o irmão do Duílio, Adriano Monteiro Alves, que é o conselheiro de marketing do Conselho Deliberativo e também, mas não menos importante, o grande braço direito do Tuma lá no Parque São Jorge. Pois é, fiel, e mais do que isso, ele também foi o cara que na época atuou como intermediário no acordo com a Taunsa, onde ele seria recompensado com 10% de comissão, e agora tá aí discutindo um contrato com a Adidas com o presidente, o vice e o presidente do conselho. Tipo assim, o Corinthians realmente premia a incompetência, né? O cara faz o que faz, tá todo o problema que deu e hoje tá aí, ó, como se nada tivesse acontecido, negociando ou fazendo sei lá o que com o pessoal da Adidas. E outra, é incrível como bastou o Augusto se ausentar por alguns dias, sair da cadeira de presidente, que esse tipo de gente já começou a tomar conta. Inclusive, mano, o negócio já tá tão feio que o Romeu Tuma Júnior se pronunciou por meio de uma nota oficial emitida pela assessoria do Corinthians. Tipo assim, o cara é o presidente do conselho, mas se comunica com a torcida como se fosse o presidente do Corinthians. Assim, eu não tenho nem o que falar. Só foi o gato embora que os ratos tomaram conta. E vão tomar mais, viu? Do jeito que estão andando as coisas aí, pelo amor de Deus. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!